A arte de falar em público. Para desenvolver a arte de falar em público, nós precisamos entender muito bem o que é texto e contexto de cada passagem da Bíblia, de cada livro da Bíblia. É necessário entender para não tirar fora de contexto e ensinar uma doutrina errada. Texto e contextos. O grande problema das pregações, que muda o sentido daquilo que foi escrito, criando muitas religiões. É isso que acontece, porque tira o texto fora do contexto, daquilo, do sentido que foi escrito, e faz doutrinas diferentes umas das outras. Quem nunca leu um texto bíblico e não aprendeu quase nada daquilo que estava escrito ali? É comum isso, né? A proposta desse curso é entendermos melhor qualquer que seja o texto bíblico dentro do seu contexto. Essa é a proposta. Muitas vezes nos sentimos desencorajados com determinados textos bíblicos por não conseguir entender. Então desanima porque não entendeu. Isso acontece porque cada um dos livros da Bíblia tem um contexto para ser escrito. Houve um motivo para ser escrito. É isso que precisa entender, para não sair fora do assunto. E por isso chamamos a atenção para a necessidade de uma leitura mais cuidadosa, não tão rápida e superficial, para que não ocorra uma interpretação equivocada e arriscada. Vamos fazer uma exegese, uma análise, tirar para fora tudo que um texto oferece. É um exame detalhado e cuidadoso de uma obra, um texto, uma palavra ou expressão. Fazer com muito cuidado, analisar tudo isto. O que é um texto? Um texto é uma narrativa escrita de um fato, uma história ou uma situação. Então foi escrito um texto daquilo que aconteceu. Saber qual foi o motivo que foi escrito, o que estava acontecendo, para quem foi escrito e quando foi escrito. Então isso é um texto. O que é o contexto da Bíblia? O contexto é a ligação entre a situação e o texto que acontece. Então faz uma ligação. É a reunião de circunstância em que executa a notícia que se pretende emitir. O tempo, lugar, receptor, emissor, e que autoriza sua exata percepção. Isso é o contexto daquilo que foi escrito. Como entender o contexto de um texto? Para se compreender um texto, é necessário saber em qual momento e a razão ele foi produzido, e que situação esse texto se refere direta ou indiretamente. Aí chamamos de contexto, saber qual a razão de ser escrito. Então é necessário analisar cada texto da Bíblia, saber por que foi escrito, quando foi escrito, para quem foi escrito, o que estava acontecendo. Isso é o contexto. Para não sair fora do assunto. Exegese é uma análise, tirar para fora tudo que um texto oferece. Então tem que ser examinado. Pega um texto, examine, procure saber por que foi escrito, a razão, quando. Em Lucas 1, do 1 ao 4, visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades que fosse instruído. Então Lucas fez uma apurada investigação. Ele fez uma exegese sobre Jesus Cristo para poder informar corretamente ao seu amigo Teófilo, para não informar algo errado. Então tem que saber o que está falando, o que está anunciando, tem que saber, tem que ter informação. E para isso tem que então analisar, tirar tudo que um texto oferece, para não falar coisas erradas. Esse homem precisava de informações, e Lucas então deu a informação correta, exata, porque ele fez uma exegese. Atos 17:11,
Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, toda boa vontade, né? Todo ânimo, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, os irmãos de Bereia faziam exegese de tudo que Paulo ensinava. E veja bem, Paulo era o perfeito professor, apóstolo de Senhor Jesus Cristo. Mas os irmãos de Bereia engoliam o que Paulo falava? Não, eles examinavam para saber realmente se era verdade tudo o que ele estava falando. João 5,39, Jesus mandou fazer isto. Examinai as Escrituras, exegese, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus mandou fazer uma exegese das Escrituras. Saber o que está escrito. É comum hoje em dia, é comum ter a ideologia de denominações que fala tantas coisas fora de contexto, aí você vê pregadores do nosso meio com as mesmas palavras, sem examinar textos, saber o que foi escrito. Então, anuncia coisas erradas. E as pessoas começam a falar coisas erradas. Então, é necessário examinar os textos. Eu quero mostrar para vocês, com muito cuidado, algumas passagens da Bíblia ensinadas fora de contextos. Eu vejo muito isto. Então, isso cria doutrinas erradas, informações erradas para os irmãos. Então, eu quero mostrar para vocês coisas que hoje em dia, por motivo de dinheiro, cargo, título, placas, então tiram os textos fora de contexto. É incrível como se vê hoje. E eu vejo isso no nosso meio. Por isso eu quero ajudar a cada um de nós, então, ver corretamente um texto correto, para não informar o contexto errado. Vamos analisar esse texto de Mateus 18, do 15 ao 20. O contexto desse texto é se um irmão pecar. E você vai ver como é ensinado errado isso hoje. O primeiro passo, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão e acabou. Então fica tudo bem. Segundo passo, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, o segundo passo pode levar uma ou duas pessoas para corrigir esses irmãos, para que tenha testemunha daquilo que foi falado e resolvido. Terceiro passo, e se ele ainda não os atender, diz à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido ligado nos céus. Então, quando está fazendo um passo bíblico assim, é o céu sabe. Veja bem, o versículo 20. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse é o problema, que tira fora de contexto. Conclusão do texto. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O contexto desse texto não trata de reunião da igreja. É o que se fala hoje. Que fala que é reunião da igreja, dois ou três, não. O contexto aqui, se o irmão pecar, então é corrigi-lo. E onde que tiver dois ou três pessoas fazendo esse trabalho, Jesus está no meio. Esse é o contexto. Tá? Não é reunião da igreja. E o que se fala hoje é reunião da igreja. Ah, tem poucos irmãos aqui, Jesus está no meio. Não, não está falando isto. Trata do problema de um irmão em pecado e precisa ser corrigido esse texto. As pessoas usam como reunião da igreja para justificar pouca presença nas reuniões. Por isso, precisa fazer uma exegese do texto para ser ensinado. Veja que o texto está tratando de um pecado de um irmão. Entende o que é um texto? Então, ele está descrevendo isso. Então, o contexto é que tratar esse problema. Não pense que o Espírito Santo vai usar para falar inspirado sobre maneira. O que precisa fazer é analisar o texto para não ensinar fora do contexto. Não pense que o Espírito Santo vai fazer milagre, não. Ele precisa analisar o texto.
É comum ver pessoas usar esse texto para tratar de culto da igreja. Isso fica fora de contexto. Outro texto que é ensinado errado. Usa para a ceia, e Jesus não está falando da ceia. João 6, 48 a 57. Jesus é o nosso alimento, está dizendo. Não está dizendo da ceia. Não está tratando disso aqui. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que tudo que dele comer não pereça. Ele está fazendo uma ligação do Velho Testamento com o Novo Testamento. No Velho Testamento, o pão era o sustento do povo. E hoje o nosso sustento é Jesus Cristo. Ele é o pão que desceu do céu, o verdadeiro pão que alimenta. Ele está comparando com o Velho Testamento. Lá o que alimentava o povo era o pão que estava sobre a mesa, 12 pães. Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que lhe darei pela vida do mundo é a minha carne, é a minha vida. Eu vou morrer na cruz por isso. Disputava por judeus entre si, dizendo, como pode esse dar a comer sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então, se não participar de Jesus como os judeus participavam da comida do Velho Testamento, então não tinha vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu restarei no último dia. Então, o que nos dá vida eterna é Jesus Cristo. Ele não está falando da ceia, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. É uma participação de Jesus na vida. Assim como os judeus precisavam do pão para sobreviver. Assim como o Pai que vive enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então somente vai viver quem tem Jesus Cristo. Este é o pão que desceu do céu, eu, Jesus, o verdadeiro pão. E nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Então Jesus está falando de vida espiritual, ter vida espiritual. Então é realmente participar de Jesus Cristo, não é a ceia. Nesse texto, Jesus não está falando sobre a ceia do Senhor. Veja que muitas pessoas usam esse texto para falar da ceia do Senhor, mas não é isto. Não é isso que ele está falando. O contexto desse texto, Jesus está dizendo que para os judeus e fariseus que ele é o pão verdadeiro, não os pães que ficavam na mesa no tabernáculo representava que Deus alimentava o povo no deserto. Então é isso que ele está dizendo. O contexto aqui, ele que é o alimento. Então Jesus está dizendo que ele é o pão verdadeiro que foi dado por nós e é o nosso alimento espiritual. Quem comer desse pão significa quem aceitar Jesus e viver por Jesus. Então, isso é o verdadeiro pão. Espero que você não ensine mais essa passagem como ceia do Senhor. Essas passagens abaixo é as promessas de Jesus aos apóstolos sobre os poderes do Espírito Santo que eles iam receber. O contexto desses textos é Jesus preparando os apóstolos para desenvolver o trabalho do Evangelho que deveria ser espalhado pelo mundo todo. Jesus prometeu somente aos apóstolos os poderes do Espírito Santo para realizar esse trabalho do Evangelho, porque a Bíblia ainda não estava escrita. Então, de João 13, quando ele lava os pés dos apóstolos, até João 16, Jesus está somente com os apóstolos e prometendo para eles o outro consolador, que é o Espírito Santo. Então, essas passagens você não pode usar para nós, de forma alguma. É Jesus prometendo aos apóstolos os poderes do Espírito Santo. Por exemplo, João 14,16. Vos darei outro consolador. 14,12. Vocês farão obras maiores que eu faço. E os apóstolos fizeram. 14,26. O Espírito Santo ensinará todas as coisas. Os apóstolos falavam movidos pelo Espírito Santo. 14,26. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Para quem que Jesus disse todas as coisas pessoalmente, durante 3 anos. Então agora o Espírito Santo ia fazer vocês lembrar de tudo que eu tenho dito. 15,26.
O Espírito Santo dará de testemunho de Jesus para eles. 16:13, o Espírito Santo guiará a toda a verdade. Então, esses textos de João 13 até 16, o contexto é Jesus e os apóstolos, determinando tudo o que eles iam fazer para iniciar o reino dele, sem ter uma Bíblia por escrito. Então, não prega esse texto para nós. Tem que respeitar o contexto, que é Jesus falando com os apóstolos. Marcos 16, do 9 ao 20. O contexto desse texto aqui, Jesus fala somente com os apóstolos, prometendo-lhes poderes e sinais se eles acreditassem nele. Mas esse texto é tirado tão fora de contexto que milhares e milhares de religiões se formam por aí, por tirar fora de contexto tudo isto. A primeira informação de Jesus ressuscitado. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo, ela foi anunciar àqueles que têm sido companheiros de Jesus, os apóstolos. Se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo Maria Madalena, que ele vivia, que fora visto, não acreditaram. Segunda informação, que ele estava ressuscitado. Depois disso, manifestou em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos demais. Mas a esses dois também não deram crédito. Segunda vez que não deram crédito de acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Terceira informação. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Já que vocês não acreditam, eu vou até lá. Quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham já visto o resultado. Então eles tinham dificuldade de acreditar em tudo que Jesus falou todo o tempo que estava com eles. Jesus censurou a incredulidade deles. Orientação de Jesus a eles. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Essa orientação que Jesus deu aos 11. Condições de trabalho. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, no texto aqui, Jesus está falando com os apóstolos. E o contexto é: se eles acreditarem, se eles tiverem fé, eles vão receber esses sinais. Mas eles precisavam crer. Final da conversa. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado com os apóstolos, veja bem, o texto está mostrando que Jesus está somente com os apóstolos. Foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, apóstolos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Então o texto está dizendo que eles saíram dali e foram pregar o evangelho. Então o contexto aqui é que eles receberiam esses poderes. Porque Jesus estava somente com eles, conversando com eles. Nesse texto, Jesus fala e promete poder especificamente aos apóstolos. Jesus repreendeu a falta de fé por não acreditar que ele tinha ressuscitado. E eles, apóstolos, acreditaram em Jesus agora. E tendo partido, pregaram em os lugares e faziam sinais para confirmar a palavra de Deus. Então, eles acreditaram. Hoje, esse texto é tirado completamente fora de contexto pelos religiosos de uma forma para dizer que fazem milagre para extorquir pessoas que não examinam as Escrituras. Sério isso daqui. Como tem que analisar o texto? Veja, gente, o texto apresenta Jesus e os 11. Jesus passando para eles poderes se acreditassem. E eles acreditaram e saíram pregar o evangelho. Tirar fora de contexto é triste demais. Lucas 24, 36 ao 50. Contexto desse texto aqui. Jesus fala com os apóstolos logo após
ressuscitar. Falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, o deles aqui apóstolo, e disse: Paz seja convosco. Eles, apóstolos, porém surpresos e atemorizados, acreditaram estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbado? E por que sobe dúvida no vosso coração? Veja o problema dos apóstolos. Quantas vezes Jesus falou que isso ia acontecer? Que ele ia morrer e ressuscitar. E quando ele aparece, eles acham que ele é um fantasma. Jesus fala assim: Vede as minhas mãos e os meus pés. E sou eu mesmo. Por que ficou o sinal na mão de Jesus? Para poder provar para pessoas que ele era o Filho de Deus. E ele está provando. Apalpai, verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Olha, é preciso de prova? Está aí. E por não acreditarem os apóstolos, eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus disse: Tende alguma coisa de que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus disse: São essas palavras que eu vos falei para vocês, apóstolos, quando vocês estavam comigo, estando ainda convosco, eu falei isso para vocês. Importava se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, no Salmo. Eu ia morrer, ia restar. Lembra que eu falei isso para vocês? Está acontecendo. Então lhe abriu o entendimento dos apóstolos. Ô, cabeça dura, né? Precisa abrir a mente de muita gente por aí, né? Então Jesus abriu para eles entenderem, para compreender as Escrituras, senão eles não iam entender. Assim está escrito que Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, lá em Jerusalém, em Atos 2, é que vai começar a primeira pregação para arrependimento de pecados, perdão de pecados. Porque agora eu morri, ressuscitei. Vocês entendem agora? Vós, apóstolos, vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês sabem disto. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder os apóstolos. Ele está falando com os apóstolos. Veja o texto. Analisa o texto. Não está falando conosco hoje. E ele prometeu isso em João 13, 14, 15 e 16. O contexto desse texto é Jesus se apresentando aos apóstolos depois da ressurreição, pedindo que eles não saíssem de Jerusalém, que esperassem a promessa do Pai, do revestimento de poderes que ele havia prometido em João 13, 14, 15 e 16. Vai se cumprir. Aonde vai se cumprir isto? Aonde que vocês vão receber o Espírito Santo, apóstolos? Lá em Jerusalém. E lá vai começar a pregação para perdão de pecados. Atos 1, do 1 ao 9. O contexto desse texto. Jesus orienta somente os apóstolos nesse texto. Não pode tirar fora disto. Se tirar, errou. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo, para quem? Somente aos apóstolos que escolhera, foi elevado nas alturas. Veja bem, que os poderes do Espírito Santo foi dado somente para os apóstolos, porque as promessas de todos os textos aqui, o contexto é que somente eles receberiam os poderes do Espírito Santo. A estes, os apóstolos, também depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, à igreja que ia iniciar. E comendo com eles, os apóstolos, determinou que não se assentasse em Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Veja como o texto mostra que Jesus está somente com os apóstolos. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós, Pedro, João, Mateus, vocês são batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Essa promessa que está nesse texto, o contexto é quem receberia? Somente os apóstolos, o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós.
apóstolos, o Espírito Santo. Então vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi elevado Jesus, elevado às alturas, à vista deles apóstolos, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Mais um texto de Lucas que explica o contexto que os últimos dias de Jesus com os apóstolos, preparando para a vinda do Espírito Santo. A promessa do batismo do Espírito Santo foi feita aos apóstolos, que seria receber poderes miraculosos para pregar a palavra de Deus. Então, eles receberiam poderes do Espírito Santo. Esse texto é muito claro no versículo 2. Mandamento dado aos apóstolos pelo Espírito Santo. E como as denominações tiram isto fora de contexto. A promessa é dos apóstolos e não nossa. Malaquias 3. Como é tirado fora de contexto esse texto de Malaquias pelos religiosos que só pensam em dinheiro e poderes. Malaquias foi escrito há 400 anos antes de Cristo, na lei mosaica. O texto explica, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, a mensagem desse texto é para a nação de Israel. O contexto é que eles não pagavam os dízimos da lei mosaica. Então, quem recebeu o livro de Malaquias? Não foi você. Não foi a igreja. Foi a nação de Israel. O problema era deles. E o que Malaquias está dizendo para a nação de Israel? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubar e dizer, em que te roubamos? Nos dízimos nas ofertas. Então, a nação de Israel foi decretado em mandamento na lei de Moisés que eles deveriam dar o dízimo de tudo que eles plantassem, colhessem e criassem para o sustento dos levitas. E eles não estavam fazendo isso. Receberam a terra, então estavam roubando a Deus. Quem? A nação de Israel. Esse é o texto deles. Versículo 9. Isaías fala, com maldições seus amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Maldição para a nação de Israel. E os pastores fazem terrorismo dessas passagens para extorquir. Realmente, quem está roubando são os pastores. Roubando das pessoas. Fazendo terrorismo com isto. E quem seria amaldiçoado nesse texto? A nação de Israel. E Deus dá uma oportunidade para Israel. Traz todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, alimento, não poupança de banco, na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então Deus está dizendo para a nação de Israel, traz os dízimos que eu abençoo vocês. Vou tirar vocês dessa maldição que vocês estão por me roubar. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, do trigo, da videira, da vossa vide. Então não vai ser estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O devorador aqui era praga, lagarta, pulgão, pragas que é possível dar em plantações. Então estava sendo amaldiçoado porque não estava pagando dízimo, estava roubando a Deus. Quem? A nação de Israel, não a igreja. Como o livro do Apocalipse é tirado fora de contexto pelos religiosos nas denominações. O contexto do livro, o motivo dele foi escrito, era a perseguição romana na proibição da palavra de Deus. Então, o livro do Apocalipse, ele vai dizer o tempo que vai acontecer. Os textos vão explicar isto. Quando é que vai acontecer? Por que foi escrito o Apocalipse? João escreveu o livro numa época de severa perseguição
romana contra a igreja. O Império Romano estava no auge do seu poder. Os imperadores usavam a religião como uma maneira de unificar os seus vastos domínios. Eles exigiam que todos cultuassem o imperador como deuses e queimassem incenso em seus altares. Essa exigência foi intensificada durante o reinado de Domiciano, de 81 a 96 d.C., quando ele tomou sobre si o título Senhor e Deus. Decretou a adoração a ele como Deus. Os cristãos fiéis recusavam dar louvor a ele e foram perseguidos como traidores. Um comunismo. Confiscaram as propriedades, muitos cristãos foram exilados, torturados e martirizados. O Apocalipse foi escrito com o propósito de confortar e encorajar os cristãos perseguidos a ficarem fiéis até a morte. Eu dar-te-ei a coroa da vida. O tempo do livro, dos acontecimentos que está descrito no livro do Apocalipse. Logo no início, 1:1, é dito as coisas que em breve devem acontecer, pois o tempo está próximo. E no final do livro é repetido as mesmas coisas. As coisas que em breve devem acontecer, porque o tempo está próximo. Então o livro fala de tempos imediatos, não futuros. É o que relata nessas passagens. Veja uma comparação de Daniel a 600 anos antes de Cristo e João a 95 depois de Cristo. Daniel 8:26 é dito a ele: a visão da tarde e da manhã que me foi dita é verdadeira. Tu, porém, Daniel, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. A visão de Daniel, então, não era imediato. Mas a de João, as coisas que em breve devem acontecer. Veja só a comparação. Daniel 10:14. Agora vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E João foi dito, o tempo está próximo. Olha a comparação. Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, fecha o livro, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Então faça isso, Daniel, porque tudo que foi relatado para você vai acontecer em dias ainda muito distantes. Mas para João foi dito assim, 22:10. Disse-me ainda, não fecha o livro, as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo para acontecer. Então, Daniel, fecha o livro, porque vai acontecer em tempos muito distantes, lá no dia que Jesus chegar. Então fecha o livro. E João, não fecha, porque vai acontecer em breve todas as coisas. 22:12. Eis que venho sem demora, para tomar uma decisão contra o inimigo. Não está falando da volta dele. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, essa é a comparação de João e Daniel. Tempo distante e tempos próximos. Então, tempo distante, fecha o livro. Tempos próximos, não fecha. O que é ser cheio do Espírito Santo? Essa é outra doutrina fora de contexto. O mundo religioso ensina que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, profetizar, pular, gritar, dançar, dar murro no púlpito, ir nos montes, etc. Vamos ver o que é realmente ser cheio do Espírito Santo. Veja a passagem de Gálatas, capítulo 5. Veja realmente o que é estar cheio do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22 a 23, o apóstolo Paulo apresenta o que é o Espírito Santo. Ele é amor. O amor aqui é o amor divino, ágape. Ágape, amar como Deus amou o pecador e deu seu filho por ele. Amar dessa forma, sem discriminação, de forma alguma.
Isso é o Espírito Santo. Amor. Alegria, nunca desanimado, deprimido, porque tem o Espírito Santo. É alegre. Nada tira essa alegria. Nunca cai em depressão, porque a alegria supera tudo. Paz, tranquilidade, de bem com Deus, com as pessoas, consigo mesmo. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Longanimidade, é ser paciente, vida longa, domínio sobre todas as coisas. Benignidade, ação, atitude de bondade, vê a necessidade e socorre. Assim como Jesus viu a nossa cidade, foi lá na cruz e morreu por nós. Jesus é benigno e nós também temos que ser benignos, porque isso é Espírito Santo. Bondade, caráter do bem, pessoa do bem. Fidelidade, fiel a Deus, fiel às pessoas. Mansidão, pessoa sob controle. E domínio próprio, domina o sexo, olhos, língua, vício, emoções. Tem um domínio sobre tudo. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Mas isso é difícil, né? É mais fácil gritar, pular, bater, babar, tudo isso é mais fácil. Agora, o difícil é ser transformado pelo Espírito Santo. Ser exatamente como é o Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é realmente estar cheio do Espírito Santo. Vida completamente divina. Muitos textos é tirado fora de contexto e já estudamos nos cursos online. A volta de Jesus. Não existe sinais biblicamente, não tem. E é ensinado vários acontecimentos para dizer que é a volta de Jesus. Tudo fora de contexto. Principalmente o livro de Apocalipse. Jesus nunca deu sinal sobre isto. O milênio, simbologia de um tempo indefinido. Nós estamos vivendo esse período hoje, da cruz até a volta de Jesus, que é um período indefinido, porque Jesus nunca deu sinal. E é ensinado que esse período será de 1000 anos literais, que vai acontecer depois da volta de Jesus. Olha como é tirado fora de contexto. Milênio é uma simbologia, é um tempo indefinido. Jesus deu sinal da volta dele? Nunca deu, nunca deu. E por que ensina que ele vai vir secretamente e depois vai reinar mais 1000 anos? O arrebatamento é um acontecimento que acontecerá somente no dia da volta de Jesus, onde os salvos serão arrebatados, subirão com Cristo para a eternidade. E é ensinado que será um acontecimento que a pessoa desaparece e ninguém sabe para onde foi que aconteceu. Até alguns adesivos em carro dizendo: este carro pode ficar desgovernado porque o seu motorista foi arrebatado. Olha que loucura! O arrebatamento se dará somente na volta de Jesus. Então, como é tirado fora de contextos? Mulheres assumindo títulos e cargos das dominações. E a Bíblia orienta a mulher não assumir a posição do homem. Mas por interesses fazem isto. Homens religiosos, auto se domina com seus títulos e cargos, obrigando as pessoas a servirem, sendo que Jesus ensinou a lavar os pés uns dos outros. Como está fora de contexto, né? Essa passagem de João 13, maior exemplo de Jesus de humildade. E os homens querem títulos, poderes e obrigando as pessoas a servirem. Milhares e milhares de doutrinas e dogmas criados pelos homens, porque não submete aos textos e contextos dos ensinos da palavra de Deus. Cada vez mais novas denominações, sendo que Jesus ensinou em Efésios 4:4 há somente um corpo. Mas os homens religiosos, principalmente por interesses financeiros e por títulos e por cargos, tiram tudo fora de contexto e forma toda essa confusão religiosa que existe hoje, infelizmente. Para ensinar a palavra de Deus. É sério, não se ensina de qualquer jeito. Ser simples, assim como Jesus deu todo o exemplo de simplicidade. Ser santo,
assim como Jesus, para não ser hipócrita. Ser santo para ser usado pelo Espírito Santo. Examinar, fazer uma exegese, tirar tudo que o texto oferece para não ensinar errado. Examine o texto. Veja por que foi escrito, para quem foi escrito, quando que foi escrito, para não tirar fora de contexto e ensinar uma religião errada, uma doutrina errada. Que Deus nos abençoe. Tenhamos temor da palavra de Deus e ensinemos exatamente como ela é.